Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Há no texto dos Atos hoje algo que me chama a atenção. Em primeiro lugar, entra na esquadra missionária de Paulo um discípulo que nunca mais o deixará, Timóteo. Diz ele, o texto de Lucas, que era de mãe judaica, mas de pai grego, e por isso mesmo não circuncidado. Estranhamente, Paulo o manda circuncidar-se. E aqui, à primeira vista, parece aos leitores que Paulo é contraditório. Ele, que foi tão contrário à circuncisão, ordena que se circuncide Timóteo por ser nascido de mãe judaica e, por causa disso, ser considerado judeu, embora de pai não praticante, melhor, grego, não judeu. Como explicar esta aparente contradição de Paulo? Na verdade, Paulo não era assim tão intransigente como alguns pensam. Paulo não se importaria que algum judeu se circuncidasse. E era bem o caso de Timóteo. Ele não queria que a circuncisão fosse imposta, como a ala tradicionalista da igreja palestinense queria, a pagãos, a não-judeus, a pessoas não nascidas de mãe judaica. De resto, na carta aos Romanos, embora tenha ordenado Timóteo a se circuncidar, vai dizer que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa diante de Deus. O que vale é tornar-se nova criatura pela fé em Cristo, através da consagração batismal. E assim, embora permita a Timóteo que se circuncide, não dá grande importância a essa circuncisão. Em segundo lugar, me chama a atenção o fato de a esquadra missionária partir para uma segunda grande viagem sem ter um plano exato, sem saber exatamente para onde se ia. Isto é, houve um momento em que se encontraram à deriva. Para onde iremos? Se tomava uma direção, as circunstâncias não permitiam. Se tomavam outra direção, pareciam encontrar os mesmos obstáculos. Lucas diz que o Espírito Santo de Deus os impedia de ir quer nesta direção, quer nesta aqui. Até que Paulo teve um sonho durante a noite e ouviu a voz de um macedônio do outro lado do continente, na Europa, a lhe suplicar: vem para nós e evangeliza-nos. Bem, que houvesse sonhos na antiguidade, isto é tão comum quanto nos nossos tempos. E que um sonho desse pudesse ser para Paulo um sinal da providência, também não é absolutamente descartável. Sobretudo, se o sonho foi posto em comum, foi narrado aos companheiros missionários da esquadra e se foram unânimes em afirmar que essa era a vontade de Deus. Então, sim, foi tomado aquele sonho como sendo vontade do Espírito de Deus, que deixassem a Ásia e, atravessando um canal, entrassem para a Macedônia, entrassem para a Europa. E agora vai começar a maioridade de Paulo, um Paulo independente de Jerusalém, onde não era muito aceito, e independente também de Antioquia, de onde havia sido rejeitado depois do famoso choque com Pedro naquela igreja. Um Paulo independente vai começar uma missão inteiramente nova, a missão sua,
independente de Jerusalém e de Antioquia, a missão que se chama Egeia, na sua primeira fase. Mas nós continuaremos com isto na próxima segunda-feira, quando continuarmos a leitura dos Atos.